Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Frank Valverde. Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia aqui no Perspectiva da Rádio Brasil Atual. O tema do programa de hoje é Marco Temporal das Terras Indígenas. No final do século XV, quando os europeus descobriram que havia outras terras, os indígenas já estavam aqui. Eles eram os únicos donos, pois os seus ancestrais já ocupavam estas terras há milênios. No século XVI, com a invasão feita principalmente por espanhóis, portugueses, ingleses e franceses, deu-se o início à colonização, com os indígenas tendo suas terras tomadas e seus povos escravizados. No caso específico do Brasil, a Constituição de 1988 tentou corrigir esses erros históricos e garantir minimamente esses direitos. Agora, com a discussão do marco temporal, volta a possibilidade real de aprofundar ainda mais a usurpação das terras indígenas. Para explicar o marco temporal e quais são as suas consequências, convidamos para o programa de hoje o Carlos Dorigan, geógrafo, ecólogo e diretor da Associação para a Conservação da Vida Silvestre, onde atua com projetos voltados à conservação da biodiversidade, com ênfase na Amazônia. Boa tarde, Carlos. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. O seu som está desligado, Carlos. Nós estamos aguardando o nosso contato com o Carlos Dorigan, o geógrafo, falando diretamente de Manaus, no Amazonas. Tudo Alô? bem, Carlos? Oi. Agora Oi, sim. tudo bem? Vamos lá. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Carlos. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin, Pedro Ivo. Tudo bem com vocês? Espero poder contribuir aqui nesse debate tão importante para o Brasil atualmente. Nosso outro convidado, Pedro Ivo Batista, presidente da Associação Alternativa Terra Azul, coordenador nacional do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, e membro do CONAMA e do Conselho Nacional da Participação Social. Oi, Pedro, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa tarde a todos, todos e todas. É um prazer estar aqui e uma honra poder participar de um debate tão importante para o Brasil e para o mundo, como esse agora do marco temporal. Nós que agradecemos, Pedro, pela sua entrevista. Mas antes de começar a entrevista, eu quero dar uma nota de falecimento. No último domingo, morreu no dia 3, né? José Gregório, ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique. José Gregório se destacou como um dos mais importantes nomes dos direitos humanos do país e foi um dos fundadores da Comissão Arnes de Direitos Humanos. Franklin, ele influenciou vários jornalistas, inclusive eu. Sim, é verdade. Não, realmente eu também tenho que colocar o trabalho que o ministro José Gregório realizou no Brasil em defesa dos direitos humanos é importantíssimo e com certeza ele já está na história do Brasil. Eu conheci o José Gregório quando ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Fúria Metropolitana, trabalhando junto com Dom Paulo, numa época que falar em direitos humanos era um perigo, já que vivíamos na ditadura. Sim. José Gregório, como disse, influenciou vários jornalistas, inclusive eu, quando nós só gostaríamos de conversar com parte da sociedade que estava de acordo com os nossos princípios. Mas o José Gregório nos ensinou que a gente conversar com toda a sociedade vai fazer muita falta. É verdade, concordo com você, João. Bom, depois desse registro lamentável com a morte de José Gregório, que morreu aos 92 anos, nós vamos para o destaque da semana, Frank. É verdade, o destaque da semana é o seguinte: ONG brasileira de indígenas vence prêmio da ONU disputado por 108 países. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, conhecido como PNUD, e parceiros anunciam os vencedores do 14º Prêmio Equador. O Instituto ZAG, de Santa Catarina, foi o vencedor do Brasil. A organização, liderada por jovens indígenas, tem como foco o reflorestamento e a preservação dos saberes tradicionais relacionados à árvore araucária, conhecida também como ZAG, que tem valor
sagrado e simbólico para os povos Xoklengue. Mais informações sobre esse prêmio ganhado pela ONG você encontra na matéria escrita pela Maria Fernanda Garcia, matéria completa, no site do Observatório do Terceiro Setor, Joel. O marco temporal fundamentalmente estabelece que os indígenas somente terão direito às terras que estiverem ocupando até o dia 5 de novembro de 1988, data da promulgação da atual Constituição brasileira. No entanto, os indígenas já estavam aqui quando chegaram os europeus. Carlos, qual é a principal reivindicação dos povos originários no que se refere ao marco temporal? Em primeiro lugar, Joel, o que eu entendo é que, do ponto de vista, né, de lideranças indígenas e da própria Constituição, né, o marco temporal é uma aberração. Né? O que nós temos é que, em 88, quando a Constituição Federal definiu o direito os direitos, né, as bases dos direitos indígenas, inclusive os direitos territoriais, não se estabeleceu um marco temporal. Se reconhece o direito originário ao território, né? E a partir disso, os demais direitos também, né? Direito à vida, direito à saúde, direito enfim, todos os direitos que são destinados pela Constituição a todo o povo brasileiro, né? Então, acaba que nós temos aí uma aberração de fato, né? E que esperamos que, através desse processo que acontece agora no Supremo Tribunal Federal, isso seja de fato e devidamente esclarecido para que possamos dar, né, continuidade ao que vem sendo feito em relação tanto à proteção dos territórios quanto dos povos indígenas que reivindicam, né, esse respeito aos seus direitos. Pedro, a quem interessa essa aprovação do marco temporal em detrimento dos direitos dos indígenas brasileiros? Eu acho que essa que é a questão fundamental, né? A quem que interessa esse marco temporal, né? Aos indígenas é que não é. Então, a gente gostaria de saber a quem que vai ser beneficiado se esse marco temporal for aprovado. Toda a cadeia da ilegalidade que atua na Amazônia. Mineração, garimpo, narcotráfico, os desmatadores, né? Todos esses interessam, porque as terras indígenas, junto com as unidades de conservação, são as áreas mais protegidas da Amazônia. Então, esse segmento que tem forte presença no Congresso Nacional, infelizmente, são os maiores interessados em não demarcar a terra indígena e não ter unidade de conservação. O marco temporal, como disse o Carlos, é uma aberração porque ele estabelece o seguinte: os brancos, nós brancos, estávamos no Brasil e os povos originários são os invasores. É uma inversão total da realidade, porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, tínhamos 5 milhões de indígenas. Graças a uma luta grande dos povos indígenas, hoje nós temos uma avaliação que temos 900 mil. Então, se o marco temporal for aprovado, os indígenas passam na condição de invasores, o que não é real. E os interesses aí serão os interesses daqueles que querem ver a Amazônia desmatada, destruída e sem implementação de uma política de desenvolvimento sustentável naquela região. Terrível. Carlos, você tem alguma coisa a acrescentar com relação à avaliação do Pedro Ivo? Sim, o Pedro Ivo coloca isso. Esse marco temporal, né? Pedro Ivo coloca com muita propriedade e eu assino embaixo, e é importante ainda ressaltar, né, que essa semana que passou, inclusive, o MAP Biomas apresentou números importantes, né, em relação ao desmatamento, mostrando também o papel das terras indígenas na proteção do nosso patrimônio natural, né? Então, foi constatado em torno de 1% dos territórios indígenas que foram desmatados, enquanto nós temos aí um crescente, né, no aumento
do desmatamento em outras áreas, né, em outras regiões que não são protegidas. Ainda acrescentaria que a questão do marco legal afeta também os processos de reconhecimento dos territórios, né, que estão em andamento. Nós temos, a própria Constituição estabeleceu um período, né, para que o Brasil colocasse em ordem a casa, digamos assim, né, reconhecendo todos os territórios indígenas devidamente em processo, né, de reconhecimento, e que isso levasse a um ordenamento territorial, né, inclusive para a destinação de terras públicas que também necessitam de proteção, mas que não são pleiteadas como territórios indígenas. Só na Amazônia nós temos aí mais de 50 milhões de hectares de terras públicas que estão na mira, né, de criminosos que ocupam essas áreas ilegalmente, para fins também da expansão do agronegócio, como sabemos que é uma prática já histórica no Brasil, né? Então, em detrimento aos direitos, né, de povos indígenas, mesmo povos quilombolas e outras populações tradicionais, há um processo de tomada de áreas públicas no Brasil e que isso gera muita preocupação. Então, alinhada a essa ideia, nós temos aí que isso sim interessa a produtores rurais, principalmente, e outros tipos de crimes, como mineração, etc., que veem terras públicas como um potencial de expansão das suas atividades. E isso sem considerar os direitos originários dos povos indígenas e também de outras comunidades. Então, é uma situação bastante trágica, né? Porque nós vemos a gestão pública, muitas vezes, trabalhando em detrimento de interesses de um grupo específico, né? Grupos econômicos específicos, e deixando de lado uma grande parcela da população que ainda não viu a justiça ser feita em relação ao reconhecimento dos seus direitos. O retrocesso em relação ao marco temporal já acontece nos últimos anos, né? Pedro, como o terceiro setor está reagindo a esse retrocesso que acontece no país? Esse retrocesso já vem há pelo menos 4 anos, né? E ele é muito amplo. Na verdade, nós temos o julgamento do marco temporal no Supremo, mas temos também projetos de leis que tentam implementar o marco temporal no Congresso Nacional, né? Então, a nossa reação tem sido uma reação de busca de alianças. Agora na Amazônia, em Belém, nós realizamos os diálogos amazônicos durante a cúpula dos presidentes da Amazônia. Foi um movimento que reuniu 23 mil pessoas. O FBONS estava na coordenação executiva junto com o Grupo de Trabalho Amazônico, GTA, e mostrou um dos tipos de ações que o terceiro setor está fazendo, que é a unidade, no sentido de formular alianças amplas, não só com as instituições e as entidades indígenas, como a PIB, a POIME, etc., mas também com a academia, as ONGs, os movimentos sociais, né? E a nível de Congresso Nacional, as frentes parlamentares também têm sido muito importantes, com uma presença grande do terceiro setor. Nós temos a Frente Parlamentar Ambientalista, nós temos a Frente Parlamentar dos Direitos dos Povos Indígenas, e agora, mais recentemente, o próprio governo já reconheceu que precisa legitimar imediatamente 13 terras indígenas, né, a nível do Brasil todo. É bom ressaltar que os povos indígenas estão em todo o país. Achei muito legal essa informação que foi trazida da conquista do Prêmio Equador por uma organização de indígenas de Santa Catarina. Exatamente. Porque o Brasil todo é terra indígena. Então, o marco temporal
ele vai incidir sobre a Amazônia, evidentemente, mas ele vai incidir sobre todo o Brasil. E lugares ainda que nós chamamos de retomada, como é o caso do Nordeste, onde muitas TIs, terras indígenas, ainda não foram demarcadas ou não foram regularizadas. Então, a reação é através da mobilização da opinião pública, através da mobilização social, Será fundamental, através né, das a alianças. sociedade se organizar, né, Pedro? Exatamente. combater. E é fundamental também a imprensa, né? Porque a imprensa tem um papel fundamental de informar as pessoas. Então, nós queremos cada vez mais que a imprensa possa divulgar os dois lados. Nós não queremos só o nosso lado divulgado, porque o contraditório faz parte da democracia. Mas programas como este, por exemplo, é fundamental. Fundamental, né? É nesse caminho que nós estamos. Falando em imprensa, Pedro, nós vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. ONU alerta para consequências do impasse em uma solução política na Síria. Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. Apenas resolvendo a crise política que está no centro do conflito na Síria, as outras diversas crises podem ser solucionadas. A opinião é do enviado especial da ONU para o país, Geir Pedersen. Nesta terça-feira, ele falou ao Conselho de Segurança sobre o agravamento da situação humanitária, especialmente com o colapso econômico no país, com a moeda desvalorizando em 80% em pouco mais de 3 meses. Ele destacou que, embora algumas medidas tenham sido tomadas para responder à crise financeira, o valor da cesta básica subiu 70% em apenas um ano, custando cerca de 7 vezes mais que o salário mínimo. Assim, Pedersen avalia que, com a continuação da violência, a economia não deve melhorar. O enviado especial adiciona que todas as demais crises que assolam o país dependem de estabilidade para serem endereçadas. Em sua análise, apenas com a implementação da Resolução 2254 do Conselho de Segurança, poderia ser criada uma base para sustentar um processo de cura e construção de confiança. O texto citado por Pedersen foi aprovado por unanimidade em 2015. Ele afirma que o povo sírio deve decidir sobre o futuro do país e busca uma solução política para a crise. Na resolução, a ONU buscaria negociar com representantes do governo sírio e da oposição sobre um processo de transição política e estabeleceria um calendário e um processo para a elaboração de uma nova Constituição. Da ONU News, em Nova York, Maíra Lopes. Você está ouvindo Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No caso dessa matéria, Frank, que a Maíra Lopes nos trouxe direto de Nova York, a guerra da Síria saiu da pauta da imprensa mundial, mas ela continua e provocando vítimas. É verdade, o mundo nós temos várias guerras que já estavam antes da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e essas guerras estão sendo esquecidas, né? Agora, como foi bem colocado pela Maíra Lopes na sua reportagem da Rádio ONU, o que é fundamental? Ouvir o povo sírio do que ele pretende para o seu país, e isso que não acontece lá. Muito bem, chegou a hora da gente divulgar o resultado da nossa enquete. Todo no programa nós realizamos uma enquete a respeito do tema que a gente desenvolve aqui com os nossos entrevistados. Quais são os resultados desta enquete no programa de hoje, Franklin? Sim, Joel, fizemos a enquete e com a seguinte questão, né, para nossas seguidoras no Instagram. E o resultado foi o seguinte: você sabe o que é o marco temporal das terras indígenas? E olha só o resultado: 70% das pessoas estão bem informadas, Joel. Acho que é um número considerável, né? 70% disseram que sim, que sabem o que é o marco temporal, contra 30% que disseram que não, né? Esperamos que esses 30% estejam ouvindo aqui o nosso programa, né? E com certeza será 100% depois desse programa, porque aqui vai ser muito bem explicado, né? Tanto pelo Carlos como pelo Pedro Ivo, o que é o marco temporal. E além da enquete, Joel, nós também abrimos um espaço, melhor dizendo, para questões.
os seguidores e as seguidoras podem fazer perguntas para os nossos entrevistados. No caso de hoje, nós selecionamos duas questões, uma do João Paulo e outra da Maria Cláudia. Agradeço tanto ao João Paulo como à Maria Cláudia pela colaboração de enviar as suas questões para o nosso programa Perspectiva. E vou começar aqui para o Carlos, né, a questão que foi formulada pelo João Paulo. João Paulo pergunta o seguinte: a Amazônia é mesmo o pulmão do mundo? Né? Que isso sempre foi dito, né? Já há várias, desde quando era garoto, a gente já se ouvia isso, né? A Amazônia é o pulmão do mundo. É realmente, e o João Paulo está com essa dúvida, a Amazônia é realmente o pulmão do mundo, Carlos? Boa questão do João Paulo, Franklin. É uma questão que surgiu, né, mais recentemente, justamente porque quando se fala da Amazônia como uma grande região florestada que estaria gerando, digamos, boa parte do oxigênio do planeta, aí tem essa ideia, né, de pulmão, mas a gente sabe que a principal fonte do oxigênio que respiramos, ela vem do fitoplâncton, das algas que se encontram nos oceanos, né? E aí uma parte também considerável vem das florestas. Mas recentemente eu vi um debate muito interessante em relação a isso, que fala da Amazônia como uma importante, de fato, né, concentração de florestas tropicais, onde há uma grande troca de gases, né? Então nós temos aí a Amazônia se constituindo como um grande e importante bioma natural pela capacidade de absorção do gás carbônico da atmosfera e manutenção desse gás carbônico e de outros gases de efeito estufa na sua biomassa florestal, né? Então, nesse aspecto, na verdade, né? Isso. Então, nesse aspecto, né, apesar de haver essa troca de gases importantes, né, e também geração de oxigênio que respiramos, nós temos aí esse papel relevante como depósito de gases de efeito estufa, principalmente o carbono, né? E por isso da sua importância para quando a gente fala de questões climáticas, né? Perfeito. E a questão que nos foi enviada pela Maria Cláudia, nossa seguidora pelo Instagram, eu vou fazê-la para o Pedro Ivo. Pedro, a Maria Cláudia pergunta o seguinte: o que podemos fazer para ajudar os indígenas da região amazônica? Primeiro, entender os direitos desses povos originários, para poder, conhecendo os direitos, defendê-los, porque a sobrevivência dos povos indígenas depende de toda a sociedade. Claro que a luta principal é dos próprios povos indígenas, mas depende de todos nós, seja do terceiro setor, seja do parlamento, seja dos empresários, sim, dos empresários também, que tem que ter uma visão de responsabilidade socioambiental para com os povos indígenas, em particular com a Amazônia, mas em todo o território nacional. Segundo, conhecendo, se engajando nas mais variadas formas que a gente pode participar, apoiando as organizações indígenas, apoiando as organizações do terceiro setor, que trabalham com os povos indígenas, apoiando as instituições, portanto, que contribuem para que os povos indígenas mantenham seus territórios, sua cultura, sua fé, né, sua espiritualidade. Espiritualidade também é muito importante, né? E, acima de tudo, pressionando, enquanto cidadãos e cidadãs, os órgãos competentes, seja governos, seja parlamento, para não deixar que os direitos indígenas sejam retroagidos, né? Então, você pode se engajar em muitas organizações. O Carlos aí está coordenando uma delas, né? Nós aqui também, via Terra Azul, trabalhamos com os indígenas mais do Nordeste
e aqui de Brasília. Eu não sei se todo mundo sabe, mas Brasília tem terra demarcada. Nós temos uma terra indígena demarcada aqui, que é o Santuário dos Pajés. Portanto, você em qualquer região pode ajudar os povos indígenas da Amazônia, mas pode ajudar também os povos indígenas da sua região. E o Carlos explicou muito bem essa questão do coração, do pulmão do mundo, mas eu posso assim dizer no sentido mais espiritual, que a Amazônia pode não ser o pulmão, mas é com certeza o coração do mundo. Porque se ela for destruída, nós vamos ter um reflexo no aquecimento global e na destruição do clima e do meio ambiente de escala mundial. Então, ela deve ser assim, a gente compreendendo um pouco o planeta como uma mãe, ela deve ser entendida por todos nós, o coração da mãe, e por isso que merece atenção, cuidado, carinho e preservação dessa floresta gigantesca que tem gente dentro, que muitas vezes nós esquecemos disso, né? Povos indígenas, ribeirinhos, comunidades tradicionais que preservam essa fundamental floresta para todo o planeta. E você fez uma bela imagem, né? Você produziu uma bela imagem aí a respeito da Amazônia. E eu queria aproveitar também para convidar a todos e todas que nos seguem nas redes sociais, principalmente no Instagram, que o espaço está aberto para realizar perguntas aos entrevistados que participam dos nossos programas aqui na Rádio Brasil Atual. Basta ficar atento à caixinha de perguntas no Instagram e quando sai uma nova enquete com o tema do programa, basta você realizar a sua questão que nós faremos aqui para os entrevistados e entrevistadas que participam dos nossos programas. E convido a todos e a todas que, além do Instagram, né, @Observatório 3 Setor, faça como mais de 3 milhões de pessoas que nos acompanham o nosso trabalho pelas redes sociais. Facebook, /Observatório 3 Setor, youtube.com/Observatório 3 Setor. Nos 3 casos, o 3 em numeral. Joel. Bom, agora o nosso contato é com a Andréa Elfbutel, integrante do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e colunista do Perspectiva. Boa tarde, Andréa. Olá, Joel. Olá, ouvintes do Perspectiva. Hoje eu peço licença para tratar de um assunto que é muito relevante e está movimentando aqui o setor de cultura de doação, que é o seguinte: saíram os resultados da pesquisa Doação Brasil, que traz o levantamento mais abrangente sobre o comportamento e o pensamento do doador brasileiro. E os resultados foram bem significativos. O mais importante deles é que 84% da população brasileira fez algum tipo de doação em 2022. Quando a gente fala algum tipo de doação, estamos falando que doaram dinheiro, bens ou tempo na forma de trabalho voluntário. Esse dado é extremamente relevante, porque significa que a cultura de doação está bem enraizada aqui no Brasil. A solidariedade do brasileiro está confirmada com 84% da população doando de alguma maneira. Ou seja, só 16% da população não doou nada em 2022. Agora, quando a gente se aprofunda um pouco mais nesse dado, e a gente vai olhar quantos doaram dinheiro, esse percentual cai para 48%. Esse já foi maior. Esse percentual. Porém, foi maior em 2015, numa época em que a situação do país estava bem melhor do que os anos que nós passamos recentemente. E, por fim, quando a gente vai checar qual o percentual daqueles que doam recursos financeiros para organizações sociais, ou seja, doam com o intuito de provocar uma transformação social, esse percentual cai para 36%, o que é muito parecido com o percentual da última pesquisa, que refletia 2020, justamente o ano da pandemia. Então, o que nós vemos é uma expansão da prática da doação, mais brasileiros se envolvendo com doação, porém, o que nós vemos é um patamar mais ou menos estável de pessoas que doam para organizações sociais.
E isso é perfeitamente compreensível, porque nós tivemos problemas e sobressaltos econômicos muito grandes, e nós ainda temos muitas pessoas, e a pesquisa refletiu isso também, eu vou falar depois, que ainda se ressentem dos resultados, dos efeitos da pandemia na sua vida e dizem que por isso passaram a doar menos. Olha, eu trago mais novidades a semana que vem. Então, bom programa para vocês. Obrigado, Andréia. Essa foi a Andréia Aufbutel, colunista do Perspectiva, que trouxe informações sobre uma pesquisa recente. Pedro, como é importante a doação, né? O engajamento da população brasileira. E pode impactar, sobretudo, o trabalho das ONGs que realizam um trabalho fundamental aí na Amazônia, né? Exatamente. Eu estou bem feliz com essa perspectiva, porque eu não imaginava que tínhamos 84% da população prestando algum tipo de doação, mesmo que seja no voluntariado. Depois eu me lembrei que cada um de nós aqui, de certa forma, já fazemos isso. Mas é muito importante a doação, muito importante que esse percentual para as entidades aumentem. Claro que nós vivemos momentos muito difíceis, né? Tá estável já é uma vitória, mas é possível que as pessoas compreendam e o Brasil cada vez mais, os brasileiros e brasileiros cada vez mais compreendam o papel do terceiro setor, o papel das ONGs nesse processo, né? Claro que há muitos ataques, como agora a CPI da ONG, que é outro negócio que não tem nada a ver, né? Mas o que importa é que o nosso povo está aumentando o seu caráter de solidariedade, né? É verdade. O Pedro, e não é só ajuda financeira, né? Como voluntário também é fundamental o engajamento da sociedade. E a gente vê, fica feliz, né? Com o engajamento desses 84% que estão preocupados com o trabalho realizado pelo terceiro setor, doando o seu tempo ou recursos financeiros para que as organizações continuem desenvolvendo seus projetos sociais. A ministra Sônia Guajajara, responsável pelo Ministério dos Povos Indígenas, pediu que o projeto de lei 490/07 fosse retirado da pauta da Câmara Federal. Segundo a ministra, vai afetar os povos isolados e vai permitir a entrada de terceiros, onde vivem pessoas e povos que nunca tiveram contato com a sociedade, permitindo, inclusive, o garimpo ilegal nestas terras. A pergunta é: o Ministério dos Povos Indígenas foi recém-criado. Na visão de vocês, qual é a maior dificuldade da ministra Sônia Guajajara na implantação de uma política em defesa dos indígenas e dos seus direitos? Podemos começar com você, Carlos. Olha, é um desafio muito grande, né? Historicamente tivemos esse ministério agora criado, demorou 500 anos para termos aí uma representação indígena constituída na gestão pública. É um marco histórico, mas ainda a sociedade brasileira precisa mudar sua forma de ver e pensar a nossa diversidade cultural, né? O Ministério dos Povos Indígenas tem um papel de extrema relevância de trazer ao protagonismo na gestão pública de representações dos povos indígenas e suas formas de se organizar, e ao mesmo tempo traz uma profunda contribuição justamente na construção de uma sociedade mais plural e diversa, né? E a dificuldade que eu vejo atualmente, a principal delas, é que reconhecer direitos, né, e no caso dos povos indígenas, ainda é foco de resistência, principalmente por parte de criminosos instituídos no país, né? Sejam eles políticos mal intencionados, sejam eles produtores rurais mal intencionados e que vivem na ilegalidade. Nós temos uma questão importante a ser resolvida no Brasil, que é a questão da fundiária, né? O Brasil hoje concentra a maior parte do seu território que a destinação ela foi dada a propriedades privadas,
e uma boa parte dessas áreas estão sobre terras públicas, né? Ironicamente, aí a gente vê qual que é o principal problema, né? Existem aí também grandes interesses que são colocados frente a riquezas que existem nas terras públicas, né? É importante lembrar que terras indígenas são terras públicas constituídas e de usufruto de povos indígenas, e essas áreas são constantemente alvos de ilegalidades, de invasões, justamente para a busca de suas riquezas de forma ilícita, né? Sejam elas minerais, vegetais, né? E tudo isso. Então, há uma resistência muito grande por setores que estão relacionados a essas práticas ilegais, e que isso precisa ser combatido, e acho que nosso grande apoio ao Ministério dos Povos Indígenas e suas lideranças tem que ser dado incondicionalmente para que possamos construir, de fato, uma sociedade diversa e plural, né? Uma gestão positiva no Brasil. Perfeito. Pedro, você quer complementar alguma coisa nessa questão eu gostaria de acrescentar, para não ser repetitivo, que eu concordo com o Carlos, né? Os desafios estruturais do Ministério. Quando eu participei do grupo de trabalho da transição na área de meio ambiente, fui o relator, né? E foi criada essa nova estrutura sem acréscimos de que a gente chama de estruturas comissionadas para que esses ministérios sejam montados. Então, foi redistribuído, e quando na redistribuição não se contava mais com a FUNASA. Não sei se vocês se recordam que a FUNASA voltou recentemente por causa de acordo político que o governo fez mais recentemente. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de estrutura, de recursos humanos, de recursos financeiros para levar os programas na ponta. Porque o território é muito grande, só a Amazônia, como a gente diz lá no Ceará, é um mundo, e falta muita estrutura para isso, né? E, obviamente, também apoio político, que está crescendo, mas falta basicamente estrutura. Nós temos o Ministério dos Povos Indígenas, nós temos a FUNAI e nós temos a Secretaria de Saúde Indígena, que são três órgãos que cuidam mais das políticas públicas, cada um na sua esfera, para os povos indígenas. Mas é preciso que se tome consciência que sem recursos para funcionar essas estruturas é bastante difícil. Daí que nós temos agora um debate importantíssimo, que é o PPA, que o presidente já enviou para o Congresso Nacional e que dialoga com as questões indígenas, porque o PPA tem 6 prioridades, entre elas o combate ao desmatamento, o combate à fome, políticas sociais. E acho que o Pedro Ivo acabou caindo nesse momento. Bom, enquanto nós tentamos... Já retornou. Já retornou. Ótimo. Conclui, Pedro, por favor. Precisamos de apoio político para o Ministério dos Povos Indígenas. O nosso contato com você, Pedro, está oscilando. Perfeito. Eu quero colocar uma questão rápida aqui, Joel, que é importantíssima aqui, que acho que o Carlos, né, recentemente ele esteve em Letícia, né, como ele comentou comigo antes do início do programa, lá na Colômbia, né? E a gente sabe que os povos indígenas são grandes defensores da Amazônia, né? Um território que não fica restrito somente ao Brasil, né? Mas ele inclui também a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru e a Bolívia, né? Dentro dessa área, quem tem uma política que a gente pode considerar melhor do que a brasileira com relação à Amazônia? Dá para ter alguém, ou o Brasil realmente está na vanguarda nessa questão da Amazônia? Carlos, você que tem esse conhecimento... evento que ele participou, o Carlos participou, 5 países sul-americanos estiveram presentes na Colômbia e discutiram, inclusive, o problema da água também, né Carlos? Mas, enfim, você pode responder a pergunta, o questionamento do Franklin, por favor. Sim, Franklin, eu acho que em termos legais e normativos, no Brasil temos um
um marco importante, né, que foi o estabelecimento, né, constitucional do direito à terra e garantia de direitos aos povos indígenas. Existem também, né, no caso, nós temos aí as terras indígenas como são instituídas no Brasil, né, terras públicas destinadas ao usufruto de povos indígenas, etc. Nos demais países, nós não temos essa figura. Nós temos, a maioria dos países tem o que eles são chamados de resguardos, né, que são os territórios indígenas, e aí também há uma busca, né, de fortalecer. Hoje nós temos alguns governos progressistas de países como é o caso da Colômbia, que busca dar um maior destaque agora, né, e um maior fortalecimento aos povos indígenas nesses seus territórios, reconhecidos como resguardos. E também existem aí alguns esforços, né, como aconteceu no caso da Bolívia, inclusive onde houve, né, a eleição na época ainda do Evo Morales, do fortalecimento da pauta indígena, não só nos territórios, mas sim questões culturais e de direitos de forma transversal em toda a sociedade. Isso, inclusive, gerou muitos conflitos, como podemos, né, reconhecer ao longo dos últimos anos. Mas eu vejo ainda o Brasil como a ponta de lança em relação a várias questões que envolvem, né, essa questão da proteção ambiental e também garantia de direitos da diversidade cultural dos diversos grupos sociais na Amazônia, como o caso dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, né? Isso tem a ver muito com o histórico nosso relacionado ao movimento inaugurado pelo saudoso Chico Mendes e companheiros e companheiras, que lançaram, né, ainda nas décadas de 80, né, um movimento que ficou mundialmente famoso, né, que levou à constituição, inclusive, de categorias de proteção de território que envolvem o reconhecimento de direitos de povos tradicionais às suas áreas de vida, né? E hoje nós temos no Brasil as categorias, por exemplo, de reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, que são unidades de conservação, mas também buscam dar a garantia da base de sustentação das famílias que vivem nessas áreas, né? Então nós temos aí esse histórico que infelizmente foi um histórico muito triste, né? Pelo assassinato e a morte prematura do Chico Mendes. E, claro, muitas companheiras e companheiros que vêm tombando ao longo da história por conta dos conflitos, né? Então, eu acho que em aspecto de conflitos, nós estamos todos na mesma tábula rasa na América Latina, quando falamos aí de lutas sociais, né? E o lado triste disso é todas as coisas que nós temos nos últimos anos, né? Muito bem. Perfeito. Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva a você tudo sobre as organizações que desenvolvem projetos sociais e informações do terceiro setor. Para acessar o nosso trabalho, basta ler observatório3setor.org.br. Repetindo, Observatório 3 Setor, anote aí, observatório3setor.org.br. Não esquecendo com o 3 em numeral. Agora vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor com Franklin Valverde. Joel, o nosso destaque é: Rede Como A promove o fortalecimento de fundos filantrópicos no Brasil. Fundos filantrópicos são estruturas criadas para receber doações destinadas a causas sociais ou organizações específicas. Eles cumprem um papel de extrema importância na sociedade civil, visto que mantêm em funcionamento instituições que atuam para o interesse público. Uma das organizações que estimula o crescimento dos fundos filantrópicos é a Rede Como A. Matéria completa você encontra no nosso site, matéria escrita pela Ana Clara Godoy, observatório3setor.org.br, como o Joel disse, o 3 em numeral. E agora chegou o nosso momento musical no Perspectiva. É importante, Frank, essa música, porque ela representa um período, né, da Covid, né, da época da pandemia, não é essa? Não é essa, não. Essa é depois. Me enganei? Joel. Essa é depois, Joel. É depois, essa é depois, Joel. Essa é depois. Agora é uma outra também que tem a ver com o nosso programa e a música é muito importante. Vamos ouvir um trechinho dela. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me
Estamos ouvindo Índios com Legião Urbana. Índios é uma música do Renato Russo, foi lançada em 1986, no álbum 2. E é uma música que foi muito emblemática dos anos 80, né? Uma música assim que até hoje ela representa muito nessa questão de defesa dos direitos dos indígenas. E é nessa questão que eu queria passar. E antes que você passa para os nossos convidados, Franco, agora me ocorreu. Os índios, as crianças e as mulheres foram as mais atingidas pela violência durante a pandemia, por isso aquela confusão da música. Perfeito, Joana, mas tudo bem, isso está justificado a confusão, e na verdade o que eu queria é um esclarecimento, né? Acho que tanto do Carlos como do Ivo, a gente pode começar com o Ivo, porque hoje em dia não se fala mais índios e sim indígena. A palavra correta para se referir aos povos originários no Brasil, e não só no Brasil, como em outros países também, são indígenas e não índios, como vinham sendo, como a própria música, né? Acho que nos anos 80, 30 anos atrás, né? Todo mundo falava índios e não indígenas. E hoje há esse processo para se utilizar a palavra indígenas. Por quê, Pedro Ivo? Eles não nasceram na Índia, né? Claramente. Mas seria indianos também, podia ser indianos também. Quando os portugueses invadiram aqui o Brasil, né, colocaram como índios porque pensavam que estavam na Índia, né? E hoje os próprios povos originários, também é um outro termo que pode ser colocado para essas comunidades, se reivindicam povos indígenas ou indígenas, né? Para dar mais uma visão mais do que realmente eles são. Então, é por isso. Eu queria só lembrar, o Carlos falou no Chico Mendes, eu queria só lembrar que o Chico Mendes, com essa, e os companheiros lá da Amazônia, em particular do Acre, eles criaram um conceito que não havia no ambientalismo, digamos assim, europeu, tradicional, que é o socioambientalismo, né? Acho isso muito importante, porque é preciso que todo mundo que está nos ouvindo compreenda que a nossa luta ela não separa a defesa da floresta dos povos que nela vivem tradicionalmente, que preservam essa floresta, que são, por isso, socioambiental. E isso foi cunhado lá pelo Chico Mendes, e tem uma curiosidade, né? A primeira vez que esse movimento se manifestou de uma forma forte foi uma tese do Chico Mendes com os companheiros do Acre, do Sindicato dos Trabalhadores de Chapuri, no Congresso da CUT, que foi aprovado por unanimidade a tese das reservas extrativistas, que hoje, inclusive, esse conceito de reservas extrativistas ampliou-se para o Nordeste. Nós temos reservas extrativistas marinhas. Então, realmente, o Carlos foi muito feliz ao lembrar o Chico Mendes, porque ele e o movimento que ele organizou junto com os companheiros lá, que muitos estão vivos, né? Até sugiro vocês trazerem para uma entrevista aqui o Júlio Barbosa, que é o presidente do Conselho Nacional dos Extrativistas, né? Que continua vivo e atuante. Então, agora mesmo eles estão fazendo um seminário em Brasília. Agora mesmo eles estão fazendo um seminário em Brasília sobre os produtos desse povo extrativista e dos povos indígenas aqui em Brasília. Então, povos indígenas nós é a forma melhor da gente se dizer. Nosso programa, esse último bloco do Perspectiva, que é um programa do Observatório do Terceiro Setor, eu quero repercutir com vocês uma informação e depois eu queria uma resposta breve para uma pergunta final para finalizar a nossa entrevista de hoje no Perspectiva. Recentemente, nós vimos na mídia, na grande imprensa, a discussão de uma proposta que incentiva a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Essa proposta é controversa e despertou inúmeras críticas. Que consequências traria para a região a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, Carlos? Olha, Joel, esse é um ponto muito polêmico, né? Inclusive gerou um debate importante na própria cúpula da Amazônia, que ocorreu em Belém, como mencionado pelo Pedro Ivo.
E ainda temos aí uma preocupação muito grande em relação a isso, né? O Brasil insiste, alguns setores insistem, né, nessa frente voltada à constituição de um parque petrolífero na região da Foz, sem ao menos entender em detalhes o que isso poderia gerar sobre a região. Eu tenho visto com apoio ao posicionamento do IBAMA em relação à avaliação técnica dessas perspectivas de pesquisa na área. E, em primeiro lugar, a gente defende que estudos mais aprofundados deveriam estar sendo feitos, tanto para entender se é viável a exploração daquele petróleo e, ao mesmo tempo, os impactos que uma eventual exploração poderia estar causando, não só por conta da perfuração dos poços, mas toda a logística que envolve sobre a região, porque toda frente de exploração de petróleo no mar também necessita de apoio logístico em terra, até para questões relacionadas a refino, a transporte, logística de produção e logística de transporte pessoal. É uma situação muito complicada que eu acho que ainda precisa ter um debate muito forte, mas eu avalio que não é necessário no nosso momento atual, né, de crise climática global, de perspectivas de aumento de impacto sobre a região amazônica e seus povos, pensarmos numa frente como essa, se sequer estamos melhorando outras frentes de produção que nós temos no país, principalmente a busca por melhorias na geração de energia não baseada em petroquímicos. Muito bem, eu quero ouvir o Pedro rapidamente. Pedro, qual é a sua opinião? O grande vilão do aquecimento global é o petróleo. Não podemos, e o Lula aprovou no seu programa uma transição ecológica, climática e energética. Organizações como o FBONS, Observatório do Clima, defendem uma moratória da exploração do petróleo, não só na Amazônia, como no mundo todo. Se não revertermos isso, quando falamos em transição, que significa reduzir a exploração de petróleo e realmente fazer uma economia de baixo carbono ou iniciar esse processo. Então, é uma incongruência a exploração de petróleo na foz da Amazônia e nós precisamos repensar esse modelo de desenvolvimento do Brasil e o desenvolvimento sustentável só será atingido com a redução da exploração de petróleo. Então, temos que fazer muito mais debate sobre isso, mas essa será uma das principais agendas que iremos levar tanto para a COP dos Emirados Árabes, que a gente já sabe que será perdida, como a COP do ano que vem, provavelmente na Austrália, e principalmente em Belém. Hoje já estamos organizando um movimento que nós estamos chamando de Belém a Belém, quer dizer, de Belém dos diálogos agora a Belém a COP 30. Nós precisamos realmente repensar essa situação, porque não vamos enfrentar o aquecimento global continuando a exploração de petróleo no mundo todo, inclusive na Amazônia. Ou seja, é necessário um debate generalizado com a sociedade civil a respeito desse tema, e principalmente ouvir as organizações aí do Amazonas. Eu quero o seu destaque final, Carlos, rapidamente. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado no final do programa de hoje? Só reiterar a importância dos povos indígenas, que é sinônimo de povos originários, povos autóctones, né? Que é o que significa, né? A importância do reconhecimento dos direitos desses povos indígenas, que são brasileiros e brasileiras como toda a sociedade brasileira o é, e que precisam ter seus direitos reconhecidos e, em especial, resolvermos de uma vez por todas essa questão relativa aos seus direitos territoriais, que já seria um avanço importante, né, na constituição de um cenário mais positivo para quem quer viver e produzir no país. Então, eu Pedro, reitero o apoio a isso. Eu deixo aqui a mensagem que no julgamento no Supremo está 4-2, mas a gente tem que se concentrar hoje para que o marco temporal seja derrotado. Com o marco temporal, todos os direitos indígenas correm risco. Por isso é fundamental
dialogar com o Supremo para que ele não aprove essa aberração, como já foi dito aqui. E a gente está com esperança que o Supremo não deixe passar essa medida, que, além de tudo, é inconstitucional. Carlos, você também tem esperançoso que está 4-2, mas pode haver reviravolta ou nós teremos o fim, como você disse, desta aberração? Eu acho que eu quero ser otimista, né? Mas vamos ficar ainda em vigília e atentos, né? Como o Pedro mencionou, de mostrarmos que a sociedade está, sim, com os povos indígenas e que defende seus interesses e direitos, né? É claro, fiquemos alertas também para o que acontece no Congresso, né? Porque é importante que as nossas políticas sigam ao encontro da melhor decisão que vai ser tomada, esperamos, pelo Supremo, que é a recusa à aceitação do marco temporal na definição dos territórios indígenas no Brasil. Fechamos mais um programa, Franklin. É verdade, eu acho que com a realização do programa de hoje, acho que a gente conseguiu esclarecer para todos e todas o que vem a ser esse marco temporal e, infelizmente, se for aprovado, o estrago que vai causar para os povos indígenas, né? Retomando a abertura do programa, como você bem colocou, Joel, os indígenas já estavam aqui, os povos originários, como alguns preferem também, já estavam aqui há milênios, né? Eu acho que se tem alguém que são donos dessas terras, são eles, né? Por estarem aqui com suas famílias já há tanto tempo, né? O homem branco chegou aqui, tomou as terras, né? Destruiu culturalmente, né, muito da cultura dos povos originários e ainda continua querendo destruir mais ainda e tomar as terras deles. Acho que eles têm um direito por estarem aqui há milênios e esse direito tem que ser respeitado. Então é importantíssimo que todos os brasileiros, todas as brasileiras conscientes de querer construir um país melhor para todos, seja veementemente contra esse marco temporal. Porque, na verdade, o que ele faz é legalizar a grilagem, e como disse aqui os nossos convidados, todas as outras ilegalidades que advêm do uso da terra na Amazônia e da forma mais nefasta possível. Joel. Eu quero agradecer a Carlos Durigan, geógrafo e diretor da Associação para a Conservação da Vida Silvestre. Pedro Ivo Batista, presidente da Associação Alternativa Terra Sul. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o Perspectiva. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, panorama atual da Covid-19. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.